Olá pessoal, estamos aqui dando início à live do nosso Instagram, né? O Emanuel Segundinho. Queria antes de mais nada desejar boa noite a todos, né? Lembrando também que essa live ela vai ficar gravada, a gente vai disponibilizar ela também na questão do YouTube, né? Para você poder assistir depois, caso você não consiga entrar a tempo, né? Lembrando que a gente vai ser horário normal, né? Acho que de um pouco mais do que 40 minutos. E lembrando também, eu queria logo informar que antes da gente começar propriamente o conteúdo, né, da nossa live, é importante eu salientar logo com vocês o seguinte: vocês veem eu falando muito aqui, quem já visitou meu Instagram sabe que eu falo muito sobre a questão da importância, né, em ser proficiente, tanto que na live de hoje eu vou tirar várias dúvidas que geralmente as pessoas têm, né, em caso você queira entrar com mais alguma dúvida, por favor, mencione para a gente poder responder, entendeu? Agora, se não, em outro momento também, certo? Mas eu queria também informar o seguinte: para aquelas pessoas que têm interesse em tentar, no caso, fazer o exame de proficiência agora no ano de 2021, né? A gente já tem algumas instituições que já abriram, no caso, assim, editais. Uma delas foi se você é aqui da região do Cariri, a URCA. Ela abriu, né, a inscrição acontece agora no mês de fevereiro quase todo, e no caso assim, a avaliação, a prova em si, ela vai acontecer no mês de março. Então quer dizer, é um tempo, não vou dizer razoável, é muito curto para você, quem está pensando no caso em se inscrever e começar a estudar, tem que correr contra o tempo, certo? Então, mesmo que você não esteja ainda estudando, eu acho que seria uma ótima oportunidade para você se testar, né? Lembrando também que na minha live anterior eu mencionei muito a questão do novo modelo de prova. Então, caso você decida se inscrever agora no ano 2021, eu aconselho você a assistir a minha live anterior, onde eu falei do novo sistema de prova. Eu digo isso porque às vezes as pessoas pensam, vai mudar muita coisa? Vai sim, já mudou muita coisa. As pessoas que fizeram prova no final de 2020, independente do mês, né, mas fizeram no ano passado, sentiram muita dificuldade, mesmo aquelas que já tinham de certa forma uma bagagem, certo? Então quer dizer, é interessante você se preparar para esse novo modelo, porque realmente é uma coisa sem precedentes, certo? Então aí está a dica, né? Então vamos agora adentrar ao conteúdo da nossa live de hoje. Pessoal, o conteúdo da live é as vantagens de se tornar ou de ser proficiente em inglês. Lembrando, né, que se você por acaso ainda tem dúvida nessa questão do conceito do que é ser proficiente, visite meu Instagram e aí continue dando uma olhada assim nos vídeos onde eu já expliquei muita coisa, certo? Então vamos lá, a gente vai focar hoje nas vantagens, certo? Que às vezes as pessoas pensam, eu conheço uma, eu conheço duas, pessoal, são várias vantagens que você consegue, no caso assim, adquirir depois que você faz essa prova e você consegue fazer uso bem, né, claro, né, do seu diploma, no caso que comprova que você é proficiente no caso da língua estrangeira e pode adentrar, no caso assim, aliás, pode terminar o seu mestrado ou o seu doutorado, certo? Então vamos lá. Uma delas seria o que? A primeira de todas, eu separei aqui algumas, né? Mas é lógico que a gente vai falando, vocês podem mencionar aqui alguma coisa aqui, outra coisa ali, e aí com certeza a gente vai enriquecendo ainda mais o conteúdo de hoje, certo? Não é só o que eu preparei, vocês também podem participar. Então vamos lá. A primeira das que eu vou mencionar agora para vocês é o que? Seleções que eu digo assim, concursos, no caso assim a nível superior, né? Seleções que antes eram distantes, agora são possíveis. Como assim antes eram distantes, Emanuel? Por exemplo, você que ainda, você já é graduado, já fez a sua pós-graduação, a gente sabe que na pós-graduação e na especialização ainda necessariamente não é exigido, né? No caso assim, alguma seleção a nível de proficiência. Não, ainda não é exigido. Então fique tranquilo, se você tem interesse em fazer a sua pós-graduação, não é exigido proficiência para isso, né? Então o que acontece? Como não é exigido, então quer dizer, logicamente esse profissional, por mais que ele esteja se adaptando, se reciclando, né, e aprendendo cada vez mais, né, dando continuidade ao seu ensino superior, ainda não de certa forma assim, não existe uma diferença muito grande, tanto a nível de salarial, como também a nível de conteúdo, entre um profissional que é, por exemplo, pós-graduado ou especialista, né, para um profissional que é mestrado ou doutorado. A diferença realmente ela é muito grande de um para o outro, né? A gente vai, eu sei que alguém já deve estar mais ou menos entendendo assim o que eu estou dizendo, né, mas eu vou descer mais claro no decorrer da live. Então assim, por exemplo, se você é pós-graduado, você não pode
prestar determinadas seleções, por exemplo, a nível de caráter efetivo. Então, quer dizer, é isso que diferencia, por exemplo, uma seleção para professor universitário substituto ou temporário, né, de um efetivo. Quem ainda detém apenas o título de pós-graduado ou especialista não pode nem pensar em prestar uma seleção a nível efetivo. Emanuel, eu já ouvi dizer que tem um professor que conseguiu, eu sei, pessoal, mas são casos muito atípicos, são situações muito peculiares, entendeu? Isso não é para a gente interpretar, se ele conseguiu, eu também vou conseguir, até porque os editais hoje eles estão muito restritos. Então, quer dizer, para uma pessoa conseguir adentrar a nível superior, no caso assim, efetivo, por mais que realmente assim você possa adentrar lá e ficar, no caso assim, você vai ser efetivado, não é muito interessante caso você ainda seja somente pós-graduado. Por quê? Porque é lógico que a sua remuneração vai ser bem inferior, eu digo assim, remuneração salarial, em comparação com aqueles funcionários que já estão lá na casa, né, e que já são pelo menos mestrandos ou doutorandos, certo? Então aí já é uma ideia. Então quer dizer, se você pelo menos sonha, almeja fazer uma seleção um dia, para, no caso a caráter efetivo, né, a gente sabe que é muito importante essa questão assim, da gente ter realmente assim, a certeza, a segurança de que vai permanecer no emprego, né? A gente sabe que quando a gente, por exemplo, adentra, passa numa seleção que está começando agora, né? E você já imagina, eita, daqui a 2 anos com certeza o meu contrato já vai acabar, eu posso fazer de novo? Posso, mas não existe garantia nenhuma de que eu realmente vá continuar, certo? Então quer dizer, isso só vai lhe dar, essa estabilidade só vai estar garantida aonde? No concurso efetivo. E para você conseguir pelo menos se inscrever, ou seja, disputar uma dessas vagas, você precisa, no caso do mestrado ou doutorado, né, de preferência, mas é lógico que para antes disso você tem que comprovar o quê? A sua proficiência. Então quer dizer, não é só eu querer, eu tenho que me preparar. Então não adianta eu dizer para mim mesmo, eu vou fazer mestrado ou doutorado no ano de 2021 e eu não estar, por exemplo, nem estudando alguma coisa a nível de inglês e principalmente voltado para a proficiência. Eu digo isso porque as pessoas geralmente ainda cometem muito aquele erro de que, eu decidi que eu vou aprender inglês para fazer a proficiência. Aí se matriculam em cursos de inglês tradicionais, né? Eu já mencionei isso anteriormente, e de repente o que? Começam a se sentir de certa forma enganados pelas instituições, né? Por quê? Porque elas não ensinam de acordo voltado para a proficiência. Isso não é errado, pessoal, até porque quando você entra num curso de inglês, seja ele qual for, a metodologia, por mais que mude aqui e ali, o foco é outro. O foco é o quê? É nas 4 habilidades. E a prova de proficiência, ela vai aferir o quê? A sua interpretação, a sua dedução e, logicamente, o seu raciocínio lógico, né? A partir das alternativas ou então das perguntas que forem feitas de caráter aberto ou não. Então quer dizer, isso você não vai aprender em um curso de inglês tradicional, certo? Então vamos lá. Esse foi o primeiro ponto, né, que eu achei interessante. Vamos agora para um segundo ponto. Separei esse aqui, ó. Reconhecimento internacional. É muito importante realmente, pessoal, porque se você, por exemplo, é um pesquisador, você se enxerga enquanto pesquisador a nível universitário e você não dá continuidade à sua formação acadêmica, eu digo não somente na pós-graduação, mas também no mestrado, doutorado e por aí vai, o que geralmente acontece? Você fica muito limitado com a questão das opções na sua biblioteca literária, nos artigos, quer dizer, você fica simplesmente imaginando situações onde você vai poder fazer uso do acervo nacional. E às vezes esse conteúdo, que por mais que ele exista no nosso país, eu não vou dizer que ele não seja bom, mas às vezes ele é muito limitado, porque é uma questão muito de sorte. Às vezes uma temática que você, por exemplo, simpatizou e quer desenvolver algum trabalho em cima dela, ela não é de certa forma muito interessante para outros profissionais. E o que acontece? Os profissionais não se interessam, não, tanto quanto você, não produzem material acadêmico, né, a nível superior, sobre esse determinado assunto, e você não vai poder com certeza consultar mais nada, porque você está limitado ao acervo nacional, certo? É por isso que é muito bom a gente ter realmente esse reconhecimento internacional. Outra coisa, você pode publicar seu trabalho em revista, né, ou jornais científicos internacionais. Isso aí é uma outra coisa que realmente faz muita diferença. É muito importante a gente poder ter a comprovação dos nossos trabalhos a nível de publicação. Mas uma coisa realmente é você publicar
A gente sabe que existe a questão das nomenclaturas de revistas científicas, né? A1, A2, B e por aí vai. E a gente sabe que cada uma tem o seu nível de importância. Porém, essas que de certa forma têm um nível de importância maior, elas também têm um nível de exigência muito maior. A gente sabe também que quando a gente quer publicar um artigo científico, não é só a gente desenvolver uma pesquisa, terminar tudo e aí beleza, eu vou pegar esse texto aqui, vou jogar, por exemplo, no Google Tradutor e aí de repente ele vai me dar uma tradução que eu acredito que está correta e aí eu jogo para a editora e o que acontece? Ela com certeza vai devolver meu trabalho. E detalhe, para eu tentar qualificar meu trabalho, para ela poder pensar, cogitar ou pelo menos decidir ler meu trabalho, eu preciso pagar uma taxa que é o que? Se for a nível internacional, ela é em dólar, então quer dizer, fica muito mais caro. E não existe certeza nenhuma de que, por exemplo, ela vai se interessar pelo conteúdo se ela não conseguir ler o conteúdo. Então quer dizer, se você mandar com o inglês errado, ela simplesmente vai devolver o seu trabalho, não vai dizer... Viu? Não pense que ela vai dizer quais foram os erros, vai dizer o inglês não está coerente com a nossa nível de exigência e você vai receber o seu trabalho para poder enviar de novo. Só tem um pequeno detalhe nisso tudo. Lembra que eu disse que você tinha que pagar, né? E muitas vezes é um valor bem razoável e é em dólar, ou seja, moeda internacional. E o que acontece? Esse dinheiro ele fica, ele não volta. Se o seu trabalho não for aceito, ele não vai voltar. Você pagou para ter o direito de que eles lessem o seu trabalho. Se eles não conseguiram ler o seu trabalho porque a língua estrangeira que você traduziu estava incoerente com os padrões dele, o que vai acontecer? Você vai ficar sem o seu dinheiro e vai ter que pagar tudo de novo. Então quer dizer, mas eu não acho isso justo. Pessoal, o Google Tradutor, aliás, qualquer ferramenta de tradução virtual, ela não é 100% a prova de falhas. As pessoas acreditam que é, mas não é. E não adianta você reclamar. Por quê? Porque a revista acadêmica, o padrão dela é muito mais elevado, porque geralmente esses tradutores virtuais, eles traduzem a partir da informalidade. E a revista ela vai querer o quê? Um padrão formal. Pronto, aí já é uma outra ideia, né? Eu queria também agora ressaltar aqui um fato interessante que comprova, de certa forma, o que eu acabei de mencionar a nível de reconhecimento internacional. Eu não sei se você se lembra, tá com tempo, já está com mais ou menos assim, acho que alguns meses, aliás, muitos meses, eu acredito que tenha sido no início do ano passado, que ocorreu aquela divulgação, né, de uma profissional, uma bióloga, pesquisadora, muito boa por sinal, eu não preciso mencionar o nome, que infelizmente foi divulgado, aliás, ela divulgava uma informação que de certa forma não era coerente com o currículo dela de verdade. Ela dizia que tinha feito uma pós-graduação em uma faculdade estrangeira, né? No caso era Harvard, e esse diploma com certeza abriu muitas portas para ela. Eu não estou dizendo de forma alguma que foi só por causa desse diploma que ela conseguiu o respaldo científico, não, de forma alguma, até porque ela é muito elogiada até hoje. Mas infelizmente a gente tem que levar em consideração também que realmente essa informação incoerente abriu portas para ela. Então quer dizer, foram mais de 50 prêmios que ela ganhou, muitos deles até fora do Brasil, e com certeza esse diploma fez uma diferença enorme. Então quer dizer, mais uma vez, a comprovação de que você investir na sua proficiência realmente faz uma diferença muito grande, certo? Isso aí é só um dado, você pode pesquisar mais, né? Eu achei interessante, e aí a gente vai continuar aqui o conteúdo. Você pode, lembrando mais uma vez que você pode colocar aqui o seu comentário, falar aqui alguma coisa com a gente, né? Porque isso tudo é muito importante, até porque essa live ela é feita para vocês. Então vamos lá. Outra coisa que é muito importante, aumento no acervo literário superior. Como eu mencionei, pessoal, realmente, no exemplo aqui, aliás, eu não dei nenhum exemplo, eu só mencionei alguma coisa por alto, né, mas eu vou dar aqui um exemplo. Eu também, não sei se eu já mencionei com vocês, além de ser, de certa forma, especialista em inglês voltado para a proficiência, eu também tenho muita experiência na área de saúde, especificamente na área de educação física. E certa vez, durante a minha pós-graduação nessa minha outra área, né, eu me senti, assim, simpatizei muito quando eu estava fazendo a minha especialização com a questão de treinamento isométrico para idosos. E aí eu simpatizei muito, queria desenvolver um trabalho bem legal sobre essa temática, né? Porém, o que aconteceu quando eu fui pesquisar?
eu não encontrei muita literatura, aliás, eu não encontrei quase nada, pessoal, a nível nacional. Com certeza eu encontrei alguma coisa aqui, outra ali, mas eram trabalhos que, além de não serem muito atuais, no caso com a época que eu estava fazendo a pós-graduação, também não me ajudava a nível de conteúdo. E aí o que aconteceu? Eu tive que recorrer à Biblioteca Internacional através de alguns sites que eram muito bem recomendados. Tive a ajuda dos meus professores que me orientaram durante a pós-graduação, e aí sim consegui encontrar algum acervo internacional que fosse voltado para essa temática, e aí me ajudou bastante. Então quer dizer, olha só o problema que aconteceu. Eu me simpatizei com a temática, quis escrever um trabalho sobre ela, porém muitas outras pessoas não se interessaram por isso, ou então não quiseram escrever sobre isso. E o que aconteceu? Eu tive que buscar acervo, no caso em materiais internacionais. Isso aí é muito importante, por quê? Porque às vezes uma temática que não é muito... como é que eu posso dizer, debatida aqui no nosso país, ela é muito debatida fora. E aí o que acontece? É por isso que muitas vezes assim, os pesquisadores, eles até começam a desenvolver a pesquisa, mas aí quando chega um determinado momento eles vão para outros países, como por exemplo o Canadá, onde o incentivo é maior. E aí a gente acaba perdendo muito com isso, por quê? Porque muitas vezes o trabalho ele já está perto de acabar, e aí o profissional ele recebe uma ajuda de custo, de incentivo, né, moral e tudo, e aí o que acontece? Ele viaja e acaba desenvolvendo fora, e não importa se ele começa a trabalhar o estudo dele aqui no nosso país, é onde ele publica que vai fazer importância, certo? Então aí um outro detalhe, né? Vamos agora para outra temática que eu acho que é a que vocês estavam querendo. A remuneração aumenta consideravelmente, pessoal, realmente muito. Eu não estou falando assim, não posso falar assim exatamente números, né, porque a gente sabe que varia de instituição para outra, mas geralmente eu posso falar pelo menos assim a nível de porcentagem. Por exemplo, de uma pessoa que tem a graduação para uma que tem uma pós-graduação, a diferença é o que? É quase R$1.000, se você, por exemplo, conseguiu, né, ter trabalhar ainda a nível de graduação, né, mas quando você vira especialista, aumenta alguma coisa, né? Porém, quando você sai de especialista e vai para mestre, dependendo da instituição, isso aí o seu salário ele pode o quê? Mais do que dobrar. Entendeu? Então quer dizer, isso aí realmente dá um incentivo muito grande. E lembrando, não é só o salário, a gente sabe que tem várias outras coisas. Por exemplo, professores que dão continuidade, ou seja, já são mestres e doutores, eles têm mais incentivo também dos órgãos competentes. No caso, eles já podem fazer uso de bolsistas, né? No caso, ter pessoas para poder ajudar ele nas pesquisas, nos projetos que ele desenvolve, que é um incentivo que os órgãos competentes, tanto do sistema político como também no sistema educacional, existe esse incentivo, né? E o que acontece? Isso aí é simplesmente para quê? Para ter um incentivo maior, para que no caso esse profissional, ele continue pesquisando, ele continue contribuindo. Então não é só a nível financeiro, entendeu? Aí você diz, Manuel, existe também muita diferença de um mestre para um doutor? Também, pessoal. Eu sei que depende muito da instituição, mas muitos desses profissionais, eles, por mais que tenham tempo, eles acabam decidindo trabalhar somente em uma instituição. Por quê? Porque já estão ganhando muito bem. Então quer dizer, realmente é importante o reconhecimento financeiro, ele tem que existir, mas não é somente isso, tem outras coisas também, como por exemplo você desenvolver projetos e até concorrer a prêmios, como foi o caso que eu mencionei da bióloga pesquisadora, que foram mais de 50 prêmios que ela ganhou, alguns até fora do Brasil, certo? Então até aí eu já mencionei algumas coisas, eu estou vendo que vocês estão assistindo aqui agora, né? E lembrando, mais uma vez, vocês podem visitar o meu Instagram a hora que quiserem, até porque todo dia tem conteúdo novo, seja um vídeo curto, uma sacada que a gente tem em relação a alguma prova, seja um vídeo raiz, quando a gente vai poder, no caso, resolver uma prova de proficiência, que é muito importante, seja em conteúdo de lives. Lembrando que vocês podem e devem deixar o comentário, pessoal, porque isso aí ajuda bastante a gente, tanto a crescer aqui no Instagram, como no YouTube, nas redes sociais como um todo, como também ajuda no sentido de que a gente pode melhorar cada vez mais o conteúdo, no caso assim, as nossas aulas, os nossos vídeos, as nossas dicas, certo? Dar continuidade. Outra coisa, isso é muito importante sim que eu vou falar a nível de uma seleção, eu digo assim, mas não qualquer seleção, ó. Pode aumentar os pontos na prova de títulos. A gente sabe que existem muitas seleções hoje, né, muitos concursos, onde não é somente uma prova ou uma etapa, são várias etapas, e uma delas é o quê? Uma delas é a prova de título, e a prova de título, ela pode sim, no caso,
é aquele momento onde você vai ter que apresentar todos os seus certificados, se você é graduado ou não, a questão da experiência de trabalho, a sua carteira de trabalho você tem que mencionar, se você está atuando na área ou não, se você, por exemplo, já tem algum trabalho publicado e, logicamente, se você, por exemplo, já é proficiente, isso aí pode ser até que, mesmo que não lhe dê nenhum ponto a mais a nível da prova de títulos, pelo menos o pessoal vai lhe enxergar com um diferencial. Por quê? Vão olhar para você e dizer, se ele já tem essa prova aqui, então é lógico que ele já pode pelo menos pensar em fazer um doutorado ou um mestrado, né? Lembrando que a pessoa, é importante ter essa prova, e lembrando mais uma vez, pessoal, que essa prova que você faz, que é o exame de proficiência, ele tem validade de 2 anos, entendeu? Então quer dizer, aquelas pessoas, no caso, que já fizeram, mas que está perto de expirar, saibam que vão ter que fazer de novo, certo? E agora, né, um dos últimos tópicos que a gente vai mencionar hoje é o quê? São 3 que eu separei aqui, mas eu acho que cada um deles a gente vai ter que falar um pouco, né? Segurança, respaldo e atualização. Como assim? Vamos lá, eu vou falar um pouco de cada um. Segurança por quê? Vamos lá. Imagine você, no caso, enquanto profissional da área de educação, mesmo que seja a nível, no caso, superior, né, de qualquer área, ou seja, você está dando aulas, e aí de repente você está na sala de aula e você sabe que o professor ele passa por várias situações, muitas delas inusitadas, né? O que acontece quando você já é proficiente? Pode ser a nível de segurança. Quanto mais você sabe, menos receio você tem em dar uma resposta para o aluno. Pessoal, isso aí eu acho que é uma das coisas assim, que a gente tem mais orgulho, né? Em poder dizer, realmente o aluno fez uma pergunta muito boa, né? E eu consegui responder no mesmo nível, no mesmo naipe. É muito importante, é um prazer muito grande quando a gente realmente sente que a gente é capaz. Não adianta você ficar inventando dados, e é lógico que a gente tem que tirar o chapéu para a questão da humildade, né? Quando o especialista, no caso profissional, ele admite que não sabe e ele pode deixar para depois, né, e pesquisar e depois dar uma resposta. Mas a gente sabe também que o melhor realmente é a gente estar antenado com o conteúdo e poder dar aquela resposta na hora. Agora lembrando, isso aí somente se realmente você estiver com um nível de segurança bem elevado, pelo fato de você já se considerar muito proficiente. Respaldo. Por que respaldo? A partir do momento que você possui mais fontes de pesquisa, né? A gente sabe, eu mencionei anteriormente, né? A questão de você não tem mais só aquele acervo nacional, você também pode fazer uso de acervos internacionais, né? Você reafirma a sua competência. É muito importante, pessoal, a gente ter realmente assim, essa questão desse respaldo, porque muitas vezes o próprio aluno ele fica fazendo uso de ferramentas que, por mais que sejam aplicativos, né, sites, provas, artigos, que por mais que sejam muito bons, eles ainda são a nível nacional. E quando você chega com uma outra informação, por exemplo, sim, mas tem uma pesquisa de um que foi desenvolvido no Canadá, onde a amostra era muito parecida, as condições eram bem parecidas também, bem similares, e o resultado foi bem diferente. Então, quer dizer, quando você chega com esse acervo novo de informações, realmente se dá muito respaldo, porque o aluno ele percebe que você está pesquisando, que você não está só, eu sei que por mais que é muita coisa a nível de produção nacional, mas não é só isso. A gente não pode ficar simplesmente querendo utilizar somente o que existe aqui no nosso país. É muito bonitinho, já está tudo pronto, já está no meu idioma, certo, mas eu quero mais porque eu quero passar mais informações para o meu aluno. Eu não quero simplesmente passar aquilo que já existe, porque eu quero que o meu aluno ele também tenha as mesmas condições que eu tive e que de certa forma ele tenha as mesmas oportunidades. E a atualização, eu mencionei também, né? Por que a atualização? É muito importante buscar sempre se atualizar, visto que o conhecimento ele pode mudar. Como assim, Emanuel? O conhecimento pode mudar? É lógico, pessoal, o conhecimento ele é mutável. Um exemplo disso, a questão, não sei se vocês sabem disso, mas durante muito tempo pensou-se, por exemplo, que aquela dor de barriga, né, enorme, no caso que a gente chama até hoje de úlcera, era causada simplesmente por quê? Por um nível alto de estresse, ou seja, de cortisol. Mas não é, pessoal. A úlcera ela é agravada pelo estresse, mas ela é provocada por uma bactéria, que a gente chama de H. pylori. E isso foi descoberto há anos atrás por 2 pesquisadores que, por conta dessa descoberta, ganharam o prêmio. E aí o que acontece? Isso é informação, mas que mudou toda a história, no caso da pesquisa naquela área. Por quê? Porque muitas pessoas acreditavam que era causada por um motivo,
E esse motivo, sim, ele influenciava, mas ele não era o motivo primordial. O motivo primordial era outro, completamente diferente. Então, quer dizer, você vê a mudança de conhecimento, a importância de você se atualizar. E isso eu falei para uma área. Eu falei especificamente para a área de saúde. A gente sabe que tem outras áreas e o conhecimento ele pode mudar a todo e qualquer momento, entendeu? Então, quer dizer, não adianta eu ficar achando que não vai mudar, eu ficar torcendo que não vai mudar, e principalmente, quando esse conhecimento mudar, eu tenho o dever de me atualizar. Porque senão, o que acontece? Eu continuo dando aula em cima disso, sendo que todos os meus alunos já sabem que mudou, que as coisas já mudaram, que o conhecimento já foi no caso, já foi substituído, né? E o que acontece? Eu fico achando que o pessoal não está prestando atenção, que o pessoal não está pesquisando, quando na verdade eles já pesquisaram, já estão sabendo talvez até mais que eu. E o que acontece com isso, pessoal, no final das contas? Eu fico com a minha moral abalada, porque o meu aluno não vai mais me enxergar com aquele diferencial de professor atualizado, antenado nas novidades. E lembrando, eu falei a nível de conhecimento. Não adianta a gente ficar, aconteceu alguma coisa aqui, virou notícia, a gente sabe que existe muita fake news hoje, né? E aí eu não vou checar. Eu só posso divulgar, no caso, um conhecimento novo quando ele já for comprovado. Até porque isso é o que diferencia a informação do conhecimento. Eu tenho que passar para o meu aluno conhecimento, eu não posso passar simplesmente a informação. Até porque a informação ela pode ser falsa e como você divulgou em sala de aula, o que vai acontecer? Você vai ser culpado também, entendeu? Mas eu não sabia que era falso. Exatamente, se você não sabe, enquanto educador, enquanto profissional da educação, você tem o dever de só liberar conhecimento que já foi comprovado. Informações que a gente não tem como comprovar, pelo menos naquele momento, é melhor você nem mencionar. Por quê? Porque depois você pode ser confrontado, né, com aquela pessoa que divulgou uma coisa que não foi testada ainda, ou seja, você pode ser chamado de divulgador de fake news, certo? Isso, mesmo que seja nível superior, isso é muito, como é que eu posso dizer? Isso é muito grave, certo? Então, pessoal, essa aqui foi a nossa live. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Lembrando mais uma vez, se inscreva no nosso canal, no YouTube, aqui no Instagram e tudo, acompanhe as novidades e principalmente continue estudando e procurando dúvidas para poder, no caso, passar para a gente e a gente poder tirar essas dúvidas, certo? Então, eu agradeço desde já para todas as pessoas que acompanharam a gente até agora. E se você, por acaso, não teve tempo de assistir essa live agora e está assistindo em algum momento na sua casa, mesmo assim, não fique triste, porque a gente vai ter outros momentos onde você vai poder interagir com a gente em tempo real. Certo? Até mais. Boa noite.